Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai falar sobre um assunto tão esperado durante o conteúdo de álgebra linear: diagon- diagonalização de operadores lineares. Desde o início de álgebra linear, eu venho falando que a nossa intenção era diagonalizar uma matriz, ou seja, um operador linear. Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, para falar sobre diagonalização, para a gente chegar no assunto diagonalização, a gente tem que ver algumas propriedades. Até então, a gente viu o que é um alto valor e o que é um alto vetor. Vimos também como encontrar polinômio característico, ou seja, esse polinômio característico nos ajuda a encontrar os autovalores e os autovetores. Também vimos algumas propriedades sobre autovalores e autovetores, certo? As propriedades aqui apresentadas nessa aula, eu vou estar comentando elas, eu não vou estar demonstrando. A prioridade nessa aula é vocês entender como encontrar uma matriz diagonal, certo? Então vamos lá. A primeira propriedade é a seguinte: olha, os vetores próprios associados a valores. Nossa, tô de lápis aqui, gente do céu. Acabar com a minha mesa de. Lápis não, era lapiseira para piorar. Então, os vetores próprios. Voltando aqui, então, os vetores próprios. O que é vetores próprios? Autovetores ou vetores característicos, que também são conhecidos. Associado a valores próprios. Valores próprios são os autovalores ou valores característicos. Isso depende do autor, tá? Então, aqui eu vou estar apresentando os três nomes. Então, os autovetores associados aos autovalores distintos. Então, se eu tenho autovalores distintos, os autovetores associados a eles são linearmente independentes. Então, se eu tenho autovalores distintos, automaticamente eu vou ter autovetor, um conjunto de autovetores. E esse conjunto de autovetores associado a esses autovalores distintos são linearmente independentes, ou seja, são LI, ou seja, nenhum é múltiplo do outro, certo? Então, a, na aula, há 2 aulas atrás, eu dei um exemplo que é de um operador linear aqui, é do R3 para o R3, e a gente encontrou 3 autovalores, que eram 2, 3 e 6. Esses autovalores distintos, então, eu obtive 3 autovetores. Esses 3 autovetores são LI, certo? Aí, dessa propriedade, a gente tem um corolário. Então, tá. Se eu tenho um operador que é linear, e a dimensão desse operador é n, e esse operador possui n autovalores, certo? O conjunto de autovetores correspondente a esses autovalores é uma base de V. Então, pelo exemplo lá que eu dei, que eu falei de 2 aulas passadas, a gente tinha um alto valor lá, nesse exemplo, que era um operador linear do R3, a gente obteve 3 autovalores. Então, era um operador linear no R3. Então, a dimensão do R3 é 3, certo? Então, a gente tinha os autovalores 2, 3 e 6, certo? E a gente obteve um dos autovetor que a gente obteve para 2 foi 1, 1 e 1.
Eu vou olhar na minha folhinha aqui de cola, porque eu não lembro os outros dois. Tã-tã, tã-tã, tã. Foi 1 e 1. Aí depois foi o associado ao 6 foi 1, se eu não me engano, 1 menos 2 e 1. E o associado ao 3 foi 1, 0 e menos 1. Tá, certo. Eu tenho 3 autovalores e 3 autovetores. Ó, esse conjunto de autovetores aqui, V1, V2, V3, forma uma base para R3, certo? Porque na propriedade anterior, a gente viu que esse conjunto de autovetores aqui, eles são LI. Se eles são LI e eles têm a mesma quantidade da dimensão, então eles é uma base do R3, certo? Aí, dessa forma, agora a gente vai para o exemplo. A gente vai resolver esse exemplo aqui, encontrar os autovalores e autovetores e uma base para esse exemplo. Uma base de autovetores. Então, vamos lá. O nosso exemplo aqui. Então, a primeira coisa é encontrar os autovalores e autovetores. Mas antes disso, a gente tem que achar a matriz, transformação da base canônica para base canônica. É a matriz A que a gente está chamando aqui. Então, a matriz aqui vai ser menos 3, 0, né? É quem acompanha o X. Quem acompanha o Y da segunda coluna. Essa é a nossa matriz, certo? Aí, para encontrar o polinômio característico é o determinante de A menos lambda vezes a identidade, certo? Esse determinante tem que ser igual a 0. Dessa forma, a gente tem que o polinômio característico vai ser quem? Eu já vou direto aqui. Ó, isso aqui é lambda vezes a identidade, então vai ficar menos 3 menos lambda, aqui menos 5, aqui 0, 2 menos lambda. Isso igual a 0, certo? Aqui, resolvendo esse determinante, a gente chega aqui vai dar menos 3 menos lambda, vezes 2 menos lambda, menos 0. Então, os autovalores são menos 3, né? E 2. Então, para esses dois autovalores, eu tenho que encontrar os meus autovetores. Então, tem dois autovalores distintos. E eu estou no R2. Então, eu vou encontrar um conjunto de dois autovetores. E eles vão ser base, certo? Para encontrar, a gente vai, ó, substituir nessa matriz aqui, ó, 3 menos lambda, 5, 0, 2 menos lambda. Vezes xy igual a 0, 0. Então, para lambda igual a 3, igual a menos 3, a gente vai chegar aqui. Ó, a gente vai obter a seguinte matriz. Vai ficar 0 aqui, menos 5, 0, e aqui vai ficar mais 5. Vezes x, y igual a 0, 0.
Então, a gente vai chegar aqui, menos 5x, opa, menos 5y, perdão, é igual a zero, e 5y é igual a zero. Então, y é igual a zero. A gente chega aqui que y é igual a zero. Só que a gente não tem nada definido para x, então x é qualquer. Então, o conjunto de autovetores associado ao alto valor menos 3 é x e zero. Ao que x pertence aos reais. Então, um vetor P1 associado a esse daqui seria um múltiplo desse. Então, seria 1 e 0, certo? Então, esse conjunto de autovetores é gerado pelos vetores múltiplos de 1 e 0. Agora, para o alto valor igual a 2. Para lambda igual a 2. A gente tem que vai ficar como? Mais um pouquinho. A gente vai ter que ficar menos 5, né? Estou indo aqui. Menos 5 escreve menos 2. Menos 5, aqui vai ficar 0, 0, né? Vezes x, y. Isso vai ser igual a 0, 0. Desta forma, a gente chega aqui, menos 5x menos 5y vai ser igual a 0. Isso daqui a gente chega aqui, ó, dividindo todo mundo por menos 5, a gente chega aqui. X mais y é igual a 0, ou seja, x é igual a menos y, ou y é igual a menos x. Então, ó, o conjunto de autovetores associado ao alto valor 2 é da forma, ó, o x é menos y, vai ficar menos y, para y pertencente aos reais. Então, o conjunto de autovetores ele é gerado por quem? Pelos vetores menos 1 e 1. Pelos múltiplos de menos 1 e 1. Então, o outro segundo vetor seria menos 1 e 1. Ó, como a gente está no operador linear, que é no R2, e a gente encontrou dois autovalores distintos e dois autovetores, esse conjunto de autovetores aqui, ó, 1 e 0, e menos 1 e 1, é uma base de R2. Quando eu escrevo, olha, se eu escrevo a minha transformação em função dessa base, olha aqui, não tem que a transformação é... Vamos continuar aqui, ó. A transformação, voltando, quem quer a transformação, vou pegar aqui nas minhas colas. Vou ter que botar menos 3x, menos 5y, 2y. Então, se eu faço, escrevo, ó, a matriz de transformação em função dessa base aqui, da base de autovetores, o que eu vou ter? Ó, t de 1 e 0 vai ser menos 3, 0, né? A t de menos 1 e 1 vai ser igual a menos, vai ser 3, menos 5 vai ficar 2, menos 2, né? Vai ficar 3 positivo, menos 5, menos 2 e 2. Então, ó, isso daqui, essa imagem escrita como combinação linear desses vetores vai ficar menos 3 vezes 1 e 0, mais
1 mais 0 vezes menos 1 e 1. E aqui vai ficar, ó, 0 vezes 1 e 0. E aqui, ó, mais 2 vezes menos 1 e 1. Observe. Olha, a matriz transformação é a matriz transformação da escrita na base de autovetores. Vou chamar essa base de autovetores de beta. Ó, a forma que ela fica. É menos 3, 0 aqui, 0 e 2. Olha, ela dá uma matriz diagonal. E observe, quem que eram os nossos autovalores? Os nossos autovalores não eram menos 3, menos 2. E a diagonal é formada exatamente pelos autovalores. Então, primeiro vem um autovalor associado ao primeiro autovetor, que é 1 e 0. Então, menos 3 é associado ao autovetor 1 e 0. 2 é associado ao autovetor menos 1 e 1. Então, ó, a gente obtém uma matriz diagonal. Então, a matriz diagonal, ela é obtida pela base de autovetores. Então, essa matriz diagonal aqui, ela é semelhante à matriz A que a gente tinha obtido, certo? Agora, a gente vai ver um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo aqui, ele fala o seguinte: olha, os valores próprios de um operador linear são lambda1 igual a 2 e lambda2 igual a menos 3, sendo V1 e V2 os respectivos vetores associados. Então, determinar T de xy. Então, para mim determinar T de xy, isso aqui vai ficar T de 1 e menos 1. Eu sei que é 2 vezes ele próprio, 1 e menos 1, certo? E a T de menos 1 e 0 vai ser menos 3 vezes menos 1 e 0, certo? Aí eu quero obter os alto. Eu quero obter os AT de XY. Isso daqui vai ficar, ó, 2 menos 2, e aqui vai ficar 3 e 0, certo? Então, para mim obter T de XY, eu vou pegar XY é igual a vezes 1 menos 1 mais B vezes menos 1 e 0, certo? Isso daqui, a gente chega aqui, A menos B é igual a X, e que A é igual a menos A, perdão, menos A é igual a Y. Então, ou seja, A é igual a menos Y. Se A é igual a menos Y, então a gente vai chegar aqui, ó, na de cima, que vai ser menos Y menos B igual a X. Então, B vai ser igual a menos X menos Y. Então, dessa forma, aplicando a T dos dois lados, isso aqui a gente já fez várias vezes. Então, T de XY é igual ao valor de A, que é menos Y, vezes a T de 1 e menos 1, que vai mais o valor de B, que é menos X menos Y, vezes a T de menos 1 e 0. Então, vai ficar menos Y vezes 2 e menos 2, mais x menos y vezes 3 e 0. Então, quem é a matriz que a gente
t de xy que a gente obtém aqui. Aqui vai ficar menos 2y. Aqui vai ficar mais 3x menos 3y. E aqui vai ficar 2y mais 0. Então, esse daqui vai dar, ó, exatamente 3x menos 5y e 2y, certo? Então, a t de xy, deixa eu só ver uma coisa aqui. E 1. Deu menos y aqui, certo? Menos 2y, 2y, mais 2y. E x, 3x menos 3y. Certo? Aqui foi menos x menos 3y. Ô, gente, ainda bem que eu deixo um rascunho aqui. Isso daqui vai ficar menos 3x menos 5y mais 2y. Isso daqui, ó, é exatamente a transformação anterior, certo? Com os mesmos... A transformação anterior a gente tinha obtido do exemplo anterior. Lambda igual a 2 menos 3 e lambda. Aí, se a gente pegasse a matriz de transformação em relação a esses autovetores, a gente obtém a matriz diagonal. Então, a gente consegue, tendo os autovalores e os autovetores, consegue obter a transformação de volta, a transformação t de x e y, e tendo os autovetores e autovalores, também a gente consegue obter uma matriz de transformação semelhante à primeira, de forma que seja diagonal, certo? Desta forma, a gente vai para a nossa definição de quando uma matriz é diagonal. Então, uma matriz ela vai ser diagonal, ou um operador linear vai ser diagonalizável, se existe uma base de V formada por autovetores. E a gente viu que no exemplo que a gente deu anteriormente, que era uma transformação do R2 no R2, onde a gente obteve dois autovalores distintos e obteve dois autovetores. E esses dois autovetores formavam uma base de R2. Como formou a base de R2, a gente consegue obter a matriz diagonal. Foi exatamente a matriz formada, então, vamos dar um exemplo aqui, pelos os autovalores, certo? No R2. Se for o R3, a diagonal é formada pelos autovalores e os demais elementos da matriz é zero, certo? Então, isso é a forma da gente obter uma matriz diagonal. Ah, professora, mas e se os autovalores não forem distintos? Se você obter a quantidade de autovetores associada a esses autovalores que dê uma base, correto. Senão, ela não vai ser diagonalizada, certo? Então, até a próxima aula. Se vocês gostaram dessa aula, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.